Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, uma noite de bênçãos nesse sábado. Eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal. Eu quero deixar com vocês uma mensagem nessa noite, uma palavra lá em 2 Samuel, no capítulo 19, no versículo 24, nos diz assim a palavra de Deus. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei Davi, e não tinha lavado os pés, e nem tinha feito a barba, e nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. Qual é o contexto aqui desse texto? Davi ele teve muito problema com seus filhos, né? Davi ele não sabia, embora fosse um grande rei, um grande servo, ele não sabia corrigir os seus filhos extremamente mimados e mal criados, né? A palavra fala isso em 2 Samuel, no início de 2 Samuel, que ele não sabia dizer não para os seus filhos. Isso acarretou em 2 rebeliões, no assassinato de um dos seus filhos, um filho violentando uma filha. Só foi desgraça, né? Quando Amnon abusa sexualmente de Tamar e acaba sendo morto por Absalão, isso desencadeia em uma série de dificuldades, em uma série de desdobramentos de desgraça e de ruína dentro da casa de Davi, e acaba se cumprindo a palavra do profeta Natan dizendo que a espada não sairia da casa dele, mas muito por culpa dele, por ser um péssimo pai. De fato, irmãos, isso é bíblico, a Bíblia nos mostra claramente essa péssima característica de Davi. Então Absalão ele se revolta e a palavra fala que ele roubou o coração do povo. O povo já não mais amava, já não mais seguia Davi e seguia Absalão. Absalão ele não só almejava ser rei, como ele ambicionava ser rei. E essa ambição acabou se tornando realidade. Ele foi muito político. Todo mundo que ia até o palácio de Davi julgar a causa na presença do rei tinha que passar pelas escadarias, e quem é que ficava lá nas escadarias ganhando o coração do povo? Absalão. Absalão ele tomou o coração do povo, o coração do exército, o coração dos homens e mulheres de Israel e fez uma rebelião que foi muito custosa para Davi, quase custou a vida de Davi, e foi um período muito difícil. Quando Davi ele sai de Jerusalém, fugindo de seu filho Absalão, já tendo por perdido o seu reino, Mefibosete, que era aquele homem da história que Davi manda chamar, né, Mefibosete à sua presença, que é claro, como Jesus um dia nos tirou de Lodebar e nos chamou à sua presença, né? Lodebar era o lugar onde Mefibosete estava, e ele estava vivendo uma vida miserável, e foi chamado à presença de Davi, mesmo sendo descendente de Saul, filho de Jonatas, filho de Saul, né, neto de Saul. Ele foi tratado como alguém especial, na nobreza ali, ficou na presença de Davi. Mas quando Davi ele sai de Jerusalém, né, e ele foge de Jerusalém da presença de seu filho Absalão, a palavra fala que Mefibosete, que era um homem deficiente, aleijado, ele não podia sair da cidade, ele não conseguiu sair. E aí ele ficou, mas desde o dia em que Davi foi embora, desde o dia em que Davi partiu, ele não lavou os pés, ele não fez a barba, ele não lavou as suas vestes, até o dia em que o rei voltou em paz. E é interessante porque ele foi julgado, foi acusado por Ziba de que ele tinha se rebelado para o lado de Absalão, filho de Davi, quando na verdade ele ainda tinha o coração dele reto com Davi. Tanto é que isso aqui que ele fez, né, de não lavar os pés, não fazer a barba, não trocar as vestes, mostra um certo luto, mostra de fato um luto por Davi não estar mais em Jerusalém. E ele se manteve fiel. No pior momento, ele se manteve fiel àquele que lhe estendeu a mão, àquele que lhe abençoou, àquele que lhe trouxe, lhe deu um lugar de assento entre os príncipes de Israel. A nossa vida é uma luta, né? E às vezes a gente olha assim, a gente vê de onde o Senhor nos tirou. Realmente de Lodebar. É um lugar de pobreza, um lugar de miséria, que era o lugar onde Mefibosete se encontrava. Só que às vezes as coisas acontecem de maneira que nós não esperamos. E a nossa fidelidade ela é provada. Porque a fidelidade do servo, do homem e mulher de Deus, não é provada na bonança, no período de tranquilidade e de calmaria. É provada na tribulação. É provada na crise. Aí que a nossa fidelidade é provada. Então, na crise, a fidelidade de Mefibosete para com Davi foi provada. E ele se mostrou alguém totalmente fiel. Ele não lavou seus pés. E é claro que os pés ali mostrando uma caminhada de cansaço. Uma caminhada que precisava ser renovada.
Ele não trocou as suas vestes, as vestes falando da vida espiritual, que às vezes também é desgastada ao longo do tempo. Nós vamos perdendo saúde espiritual e temos que ter um renovo na parte do Senhor. Ele não fez a sua barba, e a barba ela tira aquilo que é o semblante, a identidade. Há pouco tempo atrás, para você fazer uma foto no RG, né, para a identidade, você tinha que fazer a barba, não podia estar de barba, né? Hoje mudou essa regra, porque a barba tira a feição real do rosto. Então, em todo momento, Mefibosete, ele precisava de um reparo, precisava de um renovo, só que ele só faria isso, ele só alcançaria isso, só viveria isso quando Davi estivesse em paz em Jerusalém. E é interessante porque Jerusalém significa habitação da paz. Enquanto Davi não voltasse para a habitação da paz, Mefibosete não encontraria paz, não teria a sua vida renovada, estaria no estado permanente de luto. O Senhor precisa voltar para o seu coração, para o meu coração, que é a habitação da paz, é o lugar onde Ele reside, é o lugar onde Ele faz morada. O nosso Rei, Ele precisa retornar. E eu sei que tem muitos corações que endureceram por conta das provações. Tem muitos que estão com as suas vestes sujas, os pés sujos, barba por fazer, espiritualmente falando. Estão indispostos com aquilo que é a presença de Deus, com aquilo que é a vontade de Deus, com aquilo que é servir ao Senhor. Estão desiludidos, decepcionados. Você foi testado, minha irmã. Você foi testada, você foi testado, meu irmão. Você foi provado e a aprovação te levou a esse momento. Só que é necessário que o Rei volte em paz. E é necessário que quando ele volte em paz, novas vestes sejam dadas. As barbas sejam feitas. Os calçados, os pés sejam limpos. É isso que Deus quer fazer. Se chama renovo. Deus quer te renovar, renovar o voto, renovar a aliança, renovar o compromisso que lá atrás Ele fez contigo, comigo, quando Ele nos tirou de Lodebar, quando Ele nos tirou da lama que vivíamos, da pobreza, da miséria, e só nós e o Senhor, cada um de nós e o Senhor, sabemos de onde Deus nos tirou, sabemos de qual foi o lugar que Ele nos retirou, e Ele nos deu um assento na sua presença. Ziba questionou a postura de Mefibosete, questionou a fidelidade. Muitos questionam, existem muitos Zibas dentro da nossa casa, dentro da igreja, entre os parentes, entre os vizinhos, que questionam a nossa postura, se realmente é fidelidade ou não, se ainda mantemos o nosso coração fiel ao Senhor ou não, fiel ao nosso Rei ou não, comprometidos ou não. Mas Mefibosete, ele demonstrou, ele não fez uma defesa, ele demonstrou o seu luto, ele demonstrou a sua sinceridade, ele demonstrou a sua fidelidade. Que seja assim na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Que nas piores crises que venhamos a passar, e eu sei que muitos aqui nessa noite de sábado estão passando pelo seu pior momento, que venha a ser provada a nossa fidelidade. E que venha a ser aprovada a nossa fidelidade. Davi deu lugar novamente a Mefibosete. Davi novamente o chamou a sentar à mesa. Deu lugar a ele entre os príncipes. O chamou novamente à sala do banquete. Porque Davi viu nele a sinceridade e a fidelidade. Deus tem visto as suas lágrimas, tem escutado o seu choro, as suas orações, tem visto o seu posicionamento, e existe um lugar de exaltação que Ele separou para você, que Ele separou pela sua fidelidade no pouco, e no muito Ele vai te colocar. Davi viu a sinceridade e a fidelidade de Mefibosete, e o Senhor, saiba disso, nessa noite de sábado, Ele contemplou, e Ele tem se agradado e tem te aprovado. Que Deus te abençoe, minha irmã, meu irmão, nessa noite. A paz do Senhor Jesus